Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Aqui, olha só, por que os evangélicos estão migrando para o catolicismo romano? Paulo Júnior tenta explicar, né? Que era ser uma entrevista coletiva aqui dos protestantes e tal, etc, né? Olha só que interessante, ó. Vamos deixar ele explicar por que os protestantes estão virando católicos. Para eles, não foi uma conversão realmente verdadeira. Porque o catolicismo é uma igreja pagã, que se corrompeu ao passar do tempo. Em 1700 ali, o grande homem, Martinho Lutero, trouxe a origem. Então, se Martinho Lutero ali se revoltou contra a igreja, etc., foi fundar outra igreja, então as portas do inferno prevaleceu contra a igreja? Né? Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim aqui no Brasil de Eles criticam a igreja, eles perseguem a igreja. E quando a gente defende com uma escritura, com a tradição, com a visão do magistério, eles se aborrecem, cara. Quando você critica a igreja católica, você pode ter certeza, protestante, você vai ter a resposta de algum servo, alguma pessoas que entende da escritura, que entende da tradição, vai te refutar. Tenha isso em mente. Eu sou um deles. irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do evangelho. Que o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do evangelho. Sim. Qual é o evangelho? Fundamento dos apóstolos ou fundamento protestante? Aqui vemos que, ó, o verdadeiro evangelho, a verdadeira verdade que está sobre a igreja, que é essa igreja que você diz que é pagã. Por que os protestantes eles estão migrando para a igreja católica? Porque eles estão de saco cheio de ouvir esse blá 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 seus. A igreja católica, ela tem coluna. Quem são as colunas da igreja? Os apóstolos. Que foi confiado a pregar o evangelho genuinamente verdadeiro. O pilar desse edifício são os apóstolos. Que sustenta o tabernáculo da verdade, que é a igreja. Então, se a igreja é uma igreja pagã, como você diz, o Paulo Júnior, então Cristo falhou na sua profecia. Que Cristo falou aqui, ó, Mateus 16, ó, Cristo fundou uma igreja, historicamente falando, mais de 2000 anos. A igreja protestante tem 5 séculos. Olha a diferença. Em 1700, ali, quando surgiu a igreja protestante, já tinha a igreja católica. A sua igreja surgiu em 16 séculos de atraso. Qual das duas é pagã? Qual das duas vem de fundamento de homens? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Certo? Então, a igreja que Cristo que pagou o preço lá na cruz para fundar essa igreja é uma igreja pagã. E todos os apóstolos, menos João, foi poupado por milagre, que não foi martirizado. Mas os outros foi tudo martirizado, edificando essa igreja. Que você diz hoje que é uma igreja que se corrompeu. Que você diz hoje que é uma igreja pagã. Quem são o pilar dessa igreja? Que sustenta? Os 12 apóstolos. E o último apóstolo menor de todos, Paulo. Quem é Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele era a coluna, uma das colunas, pedra,
Porque tinha o pastor, tinha o pastoreio de Pedro, e ele era sucessor dos apóstolos. Quando ele se apartou, foi excomungado, herege. Deixou de ser coluna. As pedras que irá edificar a igreja. Quem são as colunas? Quem são a pedra? Os 12 apóstolos. Quem sustenta a igreja? Os 4 evangelhos. Então você vem falar para mim que é uma igreja pagã. Pagã é essa que surgiu em 1700. E por aí tem várias igrejas. E cada dia surge uma igreja nova. E que se diz a verdadeira. Que se diz pregar o verdadeiro evangelho. E os protestantes estão saco cheio disso. E está voltando para a raiz. Buscando o quê? A história. Buscando o quê? A tradição e visão da igreja, do magistério. Que são o pilar da verdade. 1 Timóteo 5, baluarte da verdade. E se a igreja católica é uma igreja pagã, então o Espírito Santo errou aqui, ó. Dando a revelação a Pedro. O Espírito Santo dos Apóstolos 2 ali errou, que tornou essa igreja pública. O Espírito Santo falava através dos apóstolos, errou. Você está certo. A verdade está em você. Você é o conhecedor da verdade. Que interessante. Aqui, ó. Mateus 16, 19. Eu te declaro. Não, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que a terra será ligado no céu e tudo que quiser a terra será desligada no céu, ó. 18. Eu te declaro. Tu és Pedro. Quem é Pedro? João 1,42. Pedro é a pedra que vai edificar esse edifício, pedra angular, Cristo. Certo? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Aqui, ó. Se Martinho Lutero tivesse certo na sua tese, aquelas 97 teses, então o inferno prevaleceu contra a igreja, as portas do inferno. Que interessante. Sim, homens erraram. Homens. Papa errou, Martinho Lutero errou, pessoas daquela época errou, porque é homens. A igreja nunca vai deixar de ser a mesma. Porque o fundador dela é santo e a esposa é santa. E os apóstolos que chegaram à perfeição, Hebreu 12, 22 ao 23, que são servos, que são as colunas dessa igreja, que foram martirizados dando a vida. Por isso que eles chegaram à perfeição. E João, o discípulo amado, foi jogado naquele caldeirão de óleo, não morreu por um milagre, para ter a revelação do Apocalipse. É só a fé católica. A diferença da fé católica, baseia no fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo, e a fé protestante, baseia só em um homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero é o pilar do evangelho, Martinho Lutero é o pilar da igreja. Olha só, Efésio. Para finalizar esse primeiro argumento seu, ó, Efésio 2:20, ó. Quando você começa a degustar a Bíblia, quando você começa a entender a Bíblia, aí você vai entender o que aconteceu ali em 1700. A raiva que os pessoal tinha na igreja. Aqui, ó. A igreja católica escondia a Bíblia, a igreja católica meu irmão, naquele tempo o pessoal era analfabeto, o pessoal nem sabia ler. E a missa era em latim. Interessante, né? Ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Ó, a pedra angular é Cristo e o fundamento são os apóstolos, que são as colunas, Gálatas 2:9, que sustenta, primeiro Pedro. Nós não está baseado em Martinho Lutero. Aqui, ó. Que sustenta a igreja aqui, ó. 1 Pedro 2:5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Ó.
Quais outras pedras vivas vos tornais os materiais deste edifício? Quem sustenta, quando você vai construir uma casa, quem sustenta a casa? A coluna. Os apóstolos são essas colunas que sustentam a igreja, que sustenta a tradição, que sustenta os sucessores dos apóstolos, que são os padres. Então, se a igreja católica se corrompeu, então, olha só, as colunas que sustentavam essa igreja são falhas. Porque eles não falavam por si próprios, o Espírito Santo. Em João 16, 12 e 13. E dá o pastoreio a Pedro, a Quefas, a pedra, João 21, 17 e 18. Então não tem como, cara. A Bíblia, você não precisa nem pegar a patrística, a Bíblia mostra. Essas pessoas ali em 1700 apostatou da fé. A igreja, cara, pode ter papa corrupto, papa herege, a pior tipo de peça dentro da igreja. Porque a igreja nunca vai deixar de ser santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Quem são falhas somos nós, que não entendemos o mistério. Que interessante, que não entendemos a escritura. Por isso que Cristo deixou a escritura, cara, para você não se desviar. Paulo fala, caso eu, se eu tardar, protestante, a igreja, coluna, sustentáculo da verdade. Então, essa igreja que é a coluna, sustentáculo da verdade, é uma igreja pagã, para vocês que se apartaram. Mas vocês usam a Bíblia que vem da coluna, que vem dos tentáculos da verdade. Bota debaixo do braço para ficar falando essas heresias suas aí. Que a gente tá cansado de combater. Aí vem o protestante e fala, mas vocês, meu irmão, vai ler Bíblia, vai buscar história. História não fundo de quintal. Teologia fundo de quintal aí não. A buscar os pais apostólicos, a patrística, o catecismo. Vai orar, cara. Sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Roberto.